nós temos falado sobre conhecimento. Eu ousei dizer uma palavra, uma frase do qual, sem conhecimento, sem fé. Como crer naquilo que você não conhece? Eu citei alguns versículos do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14, eu quero lembrar você, nas últimas duas ministrações, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode aplaudir o Senhor, que promessa maravilhosa. Glória a Deus. Você pode apagar a central para nós? Como porém, invocar aquele em quem não creram? Todo aquele que invocar será salvo, mas como porém invocar aquele em quem não creram? E como crerão se naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como invocar se não creem? Como crer se não ouviram a respeito? E como ouvir se não há quem pregue? É necessário conhecimento, é necessário a intimidade, é necessário uma experiência. Eu não estou falando de cursar teologia, faculdade. Bênção! O ministério propriamente nos leva ao Instituto de Vencedor, Cefap, e nos instrui a toda forma de conhecimento e ensino, sim. Mas não ficar no raso. Certa passagem após a multiplicação de pães e peixes, Jesus começou a pregar duramente, e a multidão começou a abandonar, de forma que os discípulos já não mais o seguiam. Palavra dura, porque a verdade é dura. Mas a graça de Deus, ela precisa ser de forma clara, vista e examinada por nós. São dias em que temos romantizado o pecado, as abominações. São dias em que, não porque precedemos eleições, e perdão, irmão, o que eu vou falar não é generalizado a todo político. Deus o sabe e a cada um sabe de si. Mas sabe, são tantas promessas que políticos fazem para eleger, encher a sua legenda ou seu intuito de voto. Promessas muitas vezes não realizadas. E nos nossos dias é muito fácil, muitas vezes, você apenas encher um templo com promessas, 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 que muitos não estão aptos, não têm fé, não creem, não conhecem, para receber, para tomar posse. Então você pode arregimentar muitas pessoas com promessas, promessas, promessas. Mas se não houver obras, o político não vai se manter no próximo mandato. E se não houver obras, não haverá também salvação. Porque a fé sem obras, ela é morta. E o que fazer se você não sabe? Obedecer o que se você não conhece? E nos últimos dias, muitos vão procurar ensino segundo a sua vontade, aquilo que desejam ouvir, aquilo que querem ouvir, não o que precisam. Se deixarão levar por fábulas, filosofias, sabedoria humana. Mas o Senhor tem ministrado os nossos corações. De forma que, quando começaram a abandonar, Ele olhou para os 12 que ficaram, de centenas. Os discípulos já não andavam. E Ele disse, vocês vão também? Para onde iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Não há milagre que cura. Sabe, não foram as pessoas que receberam o milagre de Deus, que transformaram o mundo, que fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. Mas aqueles que foram discipulados, aqueles que foram ensinados. Por isso Jesus não disse, vai e liberte, vá e cure. Ele diz, ide, fazei discípulo, ensinando-os a guardar e a viver tudo que eu vos tenho dito e ensinado. Não basta muitas vezes você receber um milagre. O Senhor quer que também você seja fontes de milagre. E a igreja é canal de bênção, é fonte de milagre. Para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna?
João 6, 68 e 69. Mas a parte B, olha só. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Crido e conhecido. Como crer se você não sabe? Como crer naquilo que você não conhece? Crido e conhecido. Ah, o fulano de Deus tem uma confiança no pastor Carlos. Que bom. Que confie, mas eu sou apenas um instrumento, eu não sou capaz de fazer segundo a minha vontade e poder, milagre, não. Mas aquele que me amou, aquele que me chamou, é o mesmo que te chama e que te ama. Deus te ama e o Senhor tem um propósito para você, tem uma chamada para a tua vida. E muitas vezes é isso que você não entende, é isso que você não tem o conhecimento ainda. Não podemos tomar posse daquilo que não conhecemos. Sabe, a gente nota isso nesse tempo, em que o Senhor tem recolhido muito dos seus. E muitas pessoas têm sido ceifadas. Não podemos ignorar os números, não somente de Covid-19, mas toda forma de enfermidade e doença. E às vezes são vidas, gente, vidas que entristecem o coração de Deus, porque sabemos a sua vontade. E as pessoas dizem, está nos braços do Pai. Não estou questionando você que perdeu um ente querido e nem a vida que essa pessoa levava. Clamo a Deus que todos sejam salvos. Paulo chega a dizer, eu queria ser anátema, maldição, para que as pessoas que têm zelo, mas sem entendimento, por desconhecer a justiça de Deus, então se fizeram realizar a própria justiça, não aceitando a justiça que vem de Deus, por não conhecer. Por não conhecer. Mas eu tenho falado com muitos nesses dias e questionado perguntas profundas. Se o Senhor te chamar, para onde você vai? O fulano que você acha que Deus não ama, se for ceifado dessa terra, para onde vai? Coisas que é básica, porque a Bíblia diz, a palavra do nosso Deus diz que se nós cremos somente para essa vida, nós seremos os mais infelizes, somos os mais infelizes dos homens. Se eu creio em Jesus, se eu procuro a Cristo, se eu vou à igreja pensando em algo nessa vida, nada vai me suprir. E domingo que vem, se o Senhor quiser e permitir, nós vamos falar sobre isso. Você não vai ser feliz se buscar a Cristo, se buscar a Deus, apenas pensando nessa vida. E não é a minha vontade, nem a profecia, não. Seremos os mais infelizes se cremos em Jesus Cristo apenas para essa vida. Nada vai suprir você. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Ontem nós falamos sobre famílias, relacionamentos. Relacionamentos, se foi algo tão profundo. Porque a nossa missão e o nome que foi dado a este ministério, sara a nossa terra. Sara a nossa terra, Senhor. Não há como sararmos as vidas se não sararmos as famílias. E ontem, frases fortes de restaurar uma matriz, de restabelecer uma matriz. A forma como o Senhor projetou, planejou e deseja que venhamos viver. E vimos nas nossas vidas de nós mesmos como um pequeno desvio do propósito pode causar tamanho transtorno, dor e sofrimento. Glória a Deus, porque o Senhor levantou a sua igreja, chamou a sua igreja. E aí nós ouvimos, porque quando eu cheguei à igreja eu recebi do amor. Quando eu cheguei à igreja eu me senti aceito, eu fui curado, Eu digo para você, irmão, eu derreti. Antes de converter, para mim o homem não chorava, mas eu hoje não me envergonho das minhas lágrimas. Porque bem-aventurados que choram, que serão consolados.
Então o Senhor ministrou meu coração da forma de como também eu cheguei à igreja e como me senti amado. Já testemunhei por muitas vezes aqui um abraço, toda a diferença que fez. Até que eu recebesse a palavra e começasse a crer em algo que até mesmo não era palpável nem visível. Desenvolver a fé. E eu quero falar com você sobre isso hoje. Estamos falando sobre conhecer o propósito, conhecer a palavra, conhecer os mandamentos. Eu quero falar sobre conhecer o amor de Deus. São muitas campanhas, vem, você vai prosperar, vem, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai receber algo. É tão atraente, porque é como se o relacionamento humano, que é por conveniência, você não vai comprar um carro de 10 mil pagando 20, não é conveniente para você. Então somos atraídos muitas vezes por conveniência, enquanto o relacionamento com Deus é baseado na obediência. Ele é Deus. Mas deixa eu perguntar algo para você, conhecendo o amor de Deus. Como você sabe que Deus te ama? Você que está em casa, como você sabe que Deus te ama? Ah, pastor, eu tenho um emprego, eu tenho família, eu tenho um salário bom, eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Existem muitas pessoas com muitos bens materiais que não estão nem aí para Deus. Pelo contrário, Deus é motivo de escárnio, de chacota. Eu não sei você, mas isso entristece muito. Como você sabe que Deus te ama? Como? E ontem aqui, 2 frases ministraram o meu coração, do qual o Senhor continuou a falar. Após a ministração do Arena Jovem, mas no meu tempo com o Pai, a igreja é reflexo do amor de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Alguém disse, a igreja é reflexo do amor de Deus. Nosso querido Eric citou isso. A igreja é a manifestação do amor de Deus. Talvez você não teve oportunidade ainda de participar de um culto, de um cultão. Que saudade de estarmos todos reunidos, de poder nos abraçar, de poder desejar o melhor de Deus na vida de A, B ou C, de todos. Não vou citar nomes, do qual sentimos tantas saudades, para não ser injusto com ninguém. Mas eu lembrei, você, quem era você, como era o teu coração, a tua alma, as tuas feridas, as tuas dores, o tamanho da tua fé, da tua ousadia, da tua coragem, da intrepidez, antes da igreja. Eu tremia de medo de ficar desempregado. Falar medo da morte, então, irmão. A igreja, reflexo do amor de Deus. O amor lança fora todo medo. Eu nunca vi Deus chegando e vem cá, eu vou tirar o medo de você. Mas eu posso dizer que a cada ministração, que a cada comunhão, que a cada mover e agir, fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo, o Senhor ia curando, restaurando, transformando. É assim na tua vida. Eu posso ouvir um amém? Toda vez você recebe um alimento que vai te sustentar. Para quem na igreja todos os dias, alguém ousou responder, você come todos os dias. Você nem lembra do que comeu a semana passada, mas era necessário para chegar até aqui. Então cada palavra nos sustenta, nos coloca de pé, firme e inabalável. É o nosso pão, é a luz. Como você sabe que Deus te ama? As pessoas, não, se Deus quiser, Deus vai fazer. Ele é o início e o fim. Ele já fez todas as coisas. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai falar isso para nós. Ele já fez. Ele já consumou.
Ele já terminou a sua obra. Basta que venhamos crer e venhamos proceder segundo a sua vontade. Agora, como você sabe que Deus te ama? Como saber se Deus te ama? Romanos capítulo 5, versículo 8, eu quero ler a palavra de Deus. E preste atenção, irmão. A palavra vai vir, espírito e vida. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas é tão bom quando isso toma forma, se materializa em meio à igreja. Eu te desafio. Olha a palavra que foi ministrada ontem no Arena Jovem, na nossa página. Na página que você está assistindo. Como a igreja é reflexo do amor de Deus. Como verdadeiramente a igreja é manifestação do amor de Deus. Entenda, a igreja é o corpo de Cristo. Tudo que o Senhor vai fazer, que a cabeça comanda, tudo que estou pensando, toda a instrução e direção, movimentos, gestos e palavras vem da cabeça, mas é o corpo realizando. Tudo que Deus vai fazer é através da sua igreja. De quem prega, de quem testemunha. Muito além de palavras. Porque o pregar muitas vezes não requer palavras. Evangelize o tempo todo, pregue o tempo todo. Se necessário, use palavras. Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Deus prova. Deus prova o seu amor. Sabe dar prova? Algo contextual, visível, palpável. Deus prova o seu amor por nós. Para conosco, cada um de nós que aqui estamos, você que está em casa. O fato de ter Cristo morrido, enquanto ainda éramos pecadores, não. Você não recebe algo quando eu sou capaz. Agora eu não fumo, eu não bebo, drogo, eu não isso, eu não aquilo, então eu sou merecedor da salvação. Então eu sou merecedor do sacrifício, não. Ele morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Deus, Ele prova o seu amor. Deus, Ele dá uma prova. Quando perguntamos se Ele nos ama, a palavra diz que Ele deu uma prova. Ele deu prova do seu amor. Esse amor foi manifesto, foi expresso. E é um amor que nos constrange, que excede o nosso entendimento. Seria muito fácil você entregar a tua própria vida pelo teu filho, mas entregar a vida do teu filho pelo bêbado, o pedófilo, o assassino, o adúltero, o mentiroso, o invejoso, o idólatra, quaisquer que seja a abominação que você possa nomear, você seria capaz? Talvez você diga: eu estava pronto para entregar a vida pelo meu filho. Pedro disse que estava pronto para morrer por Jesus. Ele disse: hoje mesmo negará-me 3 vezes. E ele disse que estava pronto. O amor de Deus foi provado. Toda a humanidade foi levada a ver este amor. Você pode ainda não ter tido uma experiência, mas todos serão alcançados de forma a ouvir deste amor de Deus, que entregou Jesus Cristo em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele entregou a sua vida. Deus enviou Jesus, e Ele assim mesmo se entregou por nós, em obediência até morte de cruz. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus!
Sabe, não há dimensão. Deus amou o mundo de tal maneira que ação, atitude, Deus deu prova do seu amor quando Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar enquanto ainda éramos pecadores. Um amor incondicional. Não por conveniência, você me faz o bem, então eu posso retribuir, não. Um amor incondicional. Então como você sabe que Deus te ama? Porque Deus prova o seu amor. Deus deu prova do seu amor. Ele entregou Jesus. Ah, mas será que é verdade? Irmão, a história e a pré-história são definidas. A C e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Se não há comprovação, porque todo mundo é definido, porque as nossas datas, os nossos tempos são definidos pelo nascimento de alguém cuja história é inexistente, incoerente, mas do qual a igreja é prova da veracidade, da sua verdade, do quanto Ele vive e é real. Porque somos salvos, transformados, curados e libertos por Ele. Quem era você antes de ser alcançado por Cristo através da igreja? Através da igreja. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Deus deu prova do seu amor. Você pode não crer, mas Ele deu prova. Você pode contestar, mas Ele deu prova do seu amor. Agora deixa eu perguntar. Você ama Deus? Deus, Ele deu prova do seu amor, mas você ama a Deus? Porque às vezes nós queremos conhecer a Deus e no entanto precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Como ouvimos ontem aqui, para curar alguém precisamos primeiro ser curado. Deus não vai fazer nada em ninguém através de você que não faça em você primeiro. Então eu te pergunto, você ama a Deus? Porque amar as coisas que Deus pode fazer é muito fácil. Em muitos lugares é isso que oferecem a cura, a libertação, a prosperidade, a salvação, sim. Mas sabe, irmão, você ama Deus, a tua salvação está condicionada a você amar a Deus. Então você precisa saber como falar a respeito de eternidade se você não tem fé sobre a sua. Se você não tem convicção sobre a sua. Como convencer? Como crerão se não há quem pregue? Como anunciar algo que você não acredita? Como você vai influenciar alguém a amar a eternidade se você não sabe como será a sua? E o que te aguarda? O que Deus tem preparado para você? Mas como você sabe que você ama Deus? Se você tivesse que provar o teu amor, porque Deus deu prova. Deus entregou Jesus. Por mim e por você. E de forma maravilhosa e eficaz. Porque a minha vida foi transformada. Não porque eu queria. Mas porque Ele me convenceu. Como você prova o teu amor por Deus? Mas eu vou na igreja. O que mais? Mas eu sirvo a Deus. Mas eu... Como você prova? Porque, irmão, quando eu bebia, eu amava os meus amigos, os meus parentes, agradava a eles, era a minha forma de expressar um amor, entregando isso. E se saísse alcoolizado e batesse o carro, a família toda fosse dizimada, era a minha forma de amar? Será que a nossa forma de amar é a correta? Muitos abandonam a esposa e os filhos, como vimos aqui, achando, não, vai ser melhor para você nós separar.
Nunca uma separação, um divórcio. Não vou dizer nunca, dependendo dos casos. Mas vai fazer bem para os filhos. Como é que você prova o teu amor por Deus? Como é que você sabe que ama a Deus? Segundo o teu entendimento? Como? Você é medido, você é avaliado em tudo que faz. João 14:15. Abre a tua Bíblia. O próprio Jesus nos dá uma condicional que vai provar o nosso amor. Uma condição para sabermos se amamos ou não a Ele. Não é segundo a tua vontade. Ah, mas eu vou e faço tal coisa. Eu vou e faço isso e faço aquilo. O verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Não é segundo a sua própria conveniência. João 14:15 diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Repita comigo: palavra. Palavra. Não é receber a cura, a libertação, a transformação, a prosperidade, a oração de alguém. A igreja está aqui para isso. Mas mais do que isso, se você não tem nem certeza que ama a Deus, se você não tem convicção que ama a Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos. Se você não sabe que está cumprindo o primeiro, como saber? Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Guardar a palavra do Senhor, os preceitos, os princípios, os mandamentos. Eu já falei aqui, você não obedece uma oportunidade. Você não obedece quando é segundo o teu entendimento, a tua vontade. Você obedece quando é o mandamento de Deus. Quando é a vontade de outro. E somente quando você obedece, você é abençoado. Então não é a oração do A, do B ou do C que vai te abençoar. Mas a tua obediência. Quando a luz vem, a palavra de Deus, o conhecimento, a revelação, e então você obedece. No Antigo Testamento, o pecado condenava o homem. Havia a condenação. A lei era a força do pecado. Pasme, hoje você não é condenado pelo pecado. Você não vai para o inferno pelo pecado. Você vai para o inferno por fato de não se arrepender. Porque você pode ter pecado, mas se arrepender, o sangue de Cristo te lava, te purifica. Você é perdoado. Então todo aquele que vai para o inferno é por falta de arrependimento, não por causa do pecado. Arrependimento, transformação, mudança de atitude. Agora, como se arrepender? Se não é pregado que o que você está fazendo é errado. Vem ser curado, vem ser liberto, vem ser próspero. E aí o rico e curado e próspero não recebe a salvação. Por quê? Não amava a Deus, eu amava a cura, amava a prosperidade, amava a minha vontade. Porque nunca sequer se permitiu ser convencido pelo Espírito Santo de um arrependimento. O Senhor nos amou e entregou Jesus no nosso lugar, para que mesmo quando merecêssemos a condenação pelo pecado, o arrependimento nos lavasse, nos purificasse de toda injustiça. Confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Preste atenção. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Diga, guardar a palavra. Então eu vou pedir ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. Jesus vai, um Consolador, Ele envia outro Consolador, para que esteja com você para sempre. Diga comigo, sempre.
Mais uma vez, sempre. Olha o versículo 17. Para sempre. É o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê. O Espírito da verdade o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Diga, não conhece. Não conhece. Como assim não conhece? Não posso receber porque não vejo. Então é algo não palpável, não material. E não conhece, não pode receber porque não conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em você. Se eu não vejo, se o mundo não pode ver, como é que nós conhecemos? Como nós conhecemos o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não o vê. Nem o conhece. Mas vocês conhecem, não está dizendo que eu e você nós vemos o Espírito da verdade, está dizendo que nós conhecemos. Quantos estão entendendo quanto é importante conhecer? Você não vê o Espírito da verdade, nem o Espírito de Deus, mas você o conhece. Porque ele habita em você, estará em você para sempre. Como assim? Quem ama guarda a minha palavra, o meu mandamento. Quem me ama guarda a minha palavra, o meu mandamento. Então, primeiro você conhece a palavra, depois você guarda ela no coração. Diga, conhece a palavra, guarda no coração. O mundo não pode receber porque não o vê e não conhece. Nós conhecemos, mas não vemos. Conhecemos, mas não vemos. Nós recebemos a palavra, guardamos a palavra em nosso coração. Você precisa entender isso. João 6, 63, olha o que está escrito. Eu vou repetir, já falei isso nas últimas duas ministrações da parte de Deus. João 6, 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que lhe tenho dado são Espírito e são... A palavra de Deus é Espírito e é... Você recebe a palavra, você conhece a palavra, ela habita no teu coração, então você ama Deus. O mundo não vê, você também não vê, mas você conhece o Espírito da verdade. A palavra que você recebe, a palavra que é ministrada, é o Espírito da verdade. Você também não vê, mas conhece. E ela habita em você. Ou deveria. Porque aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos, guardarão as minhas palavras. Então lembra, a palavra é Espírito e é vida. Eu recebo a palavra. E eu guardo ela no meu coração. Se as minhas palavras permanecerdes em vós, e vós permanecerdes em mim, serão os meus discípulos. E se pedirem alguma coisa em meu nome, o Pai fará. Mas se a palavra permanecer em vós, e vós permanecei nele. O Espírito em mim, então tudo que eu peço é segundo a vontade, segundo a intercessão do Espírito. Ele me fortalece, Ele me orienta. A palavra permanece em mim. A palavra é Espírito e é vida. Quando você recebe a palavra, você recebe o Espírito. Posso ouvir um amém? Então quando você conhece a palavra, você conhece o Espírito. Se eu recebo a palavra, Espírito é vida, eu recebo a palavra, eu recebo o Espírito. Quando eu conheço a palavra, eu conheço o Espírito. O Espírito da verdade. Eu conheço o Espírito Santo. Através da palavra. Você guarda a palavra no teu coração, o Espírito Santo habita em você e habitará para sempre. Só os que creem, aplaudam o Senhor. Então se você guarda a palavra, guarda os mandamentos, então você o ama, porque Ele está no teu coração. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. O Espírito Santo habita em você. Mas o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Você não vê, mas você conhece. Você conhece. Jesus disse,
Graças te dou, Pai, porque muitos quiseram receber. Tamanha graça, tamanha revelação, mas tu entregasse aos pequeninos. Quantas pessoas com maior tudo e que não tem a certeza do amor de Deus, e que nem sabem se amam a Deus. Talvez essa pergunta inquieta você agora. Você ama a Deus? A tua resposta define a tua eternidade. O que o teu coração está dizendo? Muitas vezes o que precisamos é arrependimento, é transformação. Se você guarda a palavra, guarda os mandamentos, então você o ama. Você guarda os mandamentos, você recebe, porque o Espírito habita em você e Ele te capacita a obedecer. Ele te ajuda a vencer as tentações, o pecado, as tuas vontades próprias, a vencer a carne. Enquanto você não for confrontado pela palavra de Deus, não pela vontade do pastor ou do líder, se bem que se ele é de Deus, a vontade de Deus é a vontade dele. Ao ponto de você se arrepender e transformar a tua vida, mudar de atitude, porque senão a Bíblia diz, morrerão nos seus pecados. E não é o pecado que te condena, não. Indesculpável se torna o homem, porque é você que endureceu o coração e não se arrepende, porque basta arrependimento, confissão e há perdão. Ele é poderoso para perdoar todo aquele que se arrepende e confessa, e para purificar de toda injustiça. Mas qual a vontade que tem prevalecido? Ele nos capacita a vencer a nossa carne, mas se você deixar Ele te ajudar, te conduzir, se você quiser, senão você o anula. Senão você anula. Por isso a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu a vós outros, não nós o escolhemos. Ele nos amou, então quando Ele nos ama, a sua palavra vem, é Espírito e a vida, nós guardamos, habitamos, Ele está em nós, Ele nos dá a condição de vencermos a tentação, o pecado, a carne, a nossa vontade, mas mais do que isso, de também amar de uma forma diferente. Não o amor do homem por conveniência, desejo próprio, tantas coisas, mas o amor de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz no Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda a minha palavra, vive a minha palavra. Ela habita no seu coração. Ou seja, é Espírito e é vida. É o Espírito Santo no coração. Não é entrou e saiu, não. Ela gera transformação. A palavra de Deus não voltará vazia. Se ela se tornou a boa semente no teu coração, ela vai frutificar. E eu profetizo que haverá frutos dessa palavra: arrependimento, salvação, conversão. O teu chamado será incendiado. Romanos 5:5 diz: olha o quanto o Espírito Santo, ele derrama o amor do Pai, o amor de Deus em nossos corações. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe, irmãos, eu tive tanta dificuldade na minha infância e adolescência. Ontem eu lembrei da minha conversão, mas também hoje, preparando essa palavra ao lado da minha esposa, chorando como criança.
porque eu preparando a palavra e ela me passou um louvor que descrevia. E ela compartilhou nas redes sociais dela. E eu lembrei, sabe, ela me conheceu por eu estar usando uma roupa da minha irmã, por não ter o que usar. E o quanto o amor de Deus nos transforma. O quanto o amor de Deus nos leva além. Nos capacita, nos fortalece, nos sustenta. O amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus nos concede bênção, sim. Você pode adquirir uma casa, você pode prosperar, você pode crescer, avançar. Essa é a vontade de Deus e nós oramos para isso. Mas isso de nada tem valia se somente as bênçãos de Deus é importante para você e não o abençoador. De nada tem valia se você não ama a Deus. Sabe, se você não ama a Deus, você não quer nem a eternidade. Você só olha para essa vida e você quer mais e mais. Essa vida mais e mais e mais e mais. Porque Deus não está aqui. Ele nos aguarda na eternidade, uma outra esfera. Mas Ele derrama o seu amor pelo Espírito Santo que nos deu. E é sobre conhecer o amor de Deus, é sobre isso que eu estou sendo instrumento de Deus. Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele é criador dos céus e da terra, tudo que nela há. Mas de tudo que Deus me deu, a fé, a convicção de que o Espírito habita em mim, Ele é um instrumento de Deus em mim, de forma a eu me tornar instrumento dele. E não interessa o que acontece ao meu redor, eu sou amado de Deus.